Muito boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo do dia do valorinvest.com. Hoje, dia 6 de maio de 2021, pregão pós-Copom, pregão de incertezas contaminando as decisões dos investidores aqui no Brasil. E Bovespa ainda assim subiu depois de ficar ali no 0 a 0, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, acabou ficando para cima em 0,3%, um pouquinho abaixo da faixa dos 120 mil pontos. A Vale segue um avião, assim como as empresas de siderurgia. Esse grupo beneficiado no dia pelo novo recorde dos preços do minério de ferro lá na China, depois de uma alta de 5% nessa última rodada de negociações, ficou pela primeira vez na história o preço da tonelada de minério vendida lá no porto de Qingdao, na China, acima dos $210. Parecia que não tinha mais como subir, subindo mais. O minério já subiu 20% nesse ano. O cenário para as empresas ligadas ao minério e ao aço é muito positivo, e essas empresas têm sido o principal destaque do Ibovespa. Hoje foi mais um dia em que salvaram o índice, até na verdade, com a maior parte das ações da carteira teórica para baixo. 51 das 84 ações da carteira teórica fecharam no vermelho, sob influência do Copom. Juros mais altos, né? Subiu a Selic em 0,75 ponto. Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, avisando que vai vir mais um puxão de mesma intensidade de 0,75 ponto na próxima reunião. Isso tende a atrair mais dólares ao Brasil e evitar que mais dólares saiam do país, dólares esses atraídos pelos rendimentos de referência mais altos aqui no Brasil. O dólar hoje afundando mais de 1,6%, o dólar na faixa dos R$ 5,28, R$ 5,28. Apesar dos riscos que tiveram no radar dos investidores, os dois deles são dois riscos que, a bem da verdade, estão desde sempre, né? Eu acho que, bom, e não é uma exclusividade desse governo, né? Só muda a peculiaridade do momento. Risco político, risco fiscal, risco político da vez em função muito da CPI da Covid, né? O presidente Bolsonaro endurecendo ontem o discurso, acuado pela CPI, sem demonstrar a redapé dos erros que cometeu e tem cometido, segue querendo cometer. Ontem ele avisou que está cansado dessa história de mandar ele usar máscara, cansado dessa história de quem se opõe a ele se aglomerando no meio da rua, que vai continuar com isso, que é contra o isolamento, prometeu fazer um decreto que impediria que governadores e prefeitos pudessem determinar medidas de isolamento em seus respectivos estados e municípios, e ameaçou, fez um tom de ameaça ao STF, dizendo que o Supremo não ousaria se opor ao seu decreto. Enfim, um tom ali de embate institucional. Acabou falando demais, aliás. Hoje, depois ele desmentiu, falou que não era nada disso, que a imprensa que está colocando coisa na boca dele, falou que não fez nenhuma sugestão contra a China a respeito de ter criado, eventualmente, na visão dele, essa possibilidade, o vírus da Covid-19. Ele falou que não falou da China. Ele, quando falou que algum país tinha feito isso, questionou qual foi o país que mais cresceu, qual a economia que mais cresceu em 2021. Foi a China, enquanto todas patinavam. Para bom entendedor, um risco é Francisco. A gente não é bobo e entendeu que o presidente, se fazendo talvez de bobo, quis dizer. A China, aliás, que é quem envia insumos para o Brasil, o IFA, né, para produzir vacinas. Vamos ver se isso não cria atraso no envio desses insumos, da vacinação, e, portanto, atraso na retomada econômica aqui no Brasil. Esse risco político pode atrasar as reformas, o governo dedicando capital político, saliva e tudo mais.
para tentar se defender. Risco fiscal. Risco fiscal, o líder do governo no Congresso está querendo mais furo no teto, né? Na prática já tem 100 bilhões de reais ali de furo no teto, seja com os auxílios emergenciais que estava na cara que iam ser necessários, feitos de afogadilho, com crédito extraordinário, seja com o Pronamp, BEM, enfim, programas que o governo coloca aí contra a crise que foram feitos com crédito suplementar porque o governo não cortou a totalidade das emendas que prometeu para a base aliada no Congresso. Gasto, então, fora teto, ainda que se tente uma manobra aí jurídica para que eles não ameacem o governo de crime de responsabilidade e, portanto, o presidente Bolsonaro de impeachment. Essa liderança do governo quer mais gasto, quer agora recompor os cortes de gastos que foram feitos no orçamento de 2021, sem que para isso precise cortar outros gastos com políticas sociais, ou seja, aquela velha retórica de governos passados, inclusive, né? As pedaladas aqui no Brasil no governo Dilma eram com a desculpa de manutenção das políticas sociais. Furo no teto, de novo, com uma narrativa parecida, tentando, de acordo com a liderança do governo no Congresso, manter políticas sociais, como furando na prática o teto. Pode não ficar legalmente furado? Na prática é furo, porque significa mais dívida tomada pelo governo para pagar essa conta. Copom, incertezas do Copom, veio, enfim, essa alta de 0,75 ontem. Copom avisou que vai ter mais uma alta na próxima reunião de 0,75, mas ficou meio incerto ali o futuro pelo seguinte: o Copom manteve, sim, aquela determinação de plano de voo de fazer um ciclo de alta da Selic com uma normalização parcial da política de juros, ou seja, normalização parcial, conduzindo então a Selic para um patamar abaixo dos 6%, que seria um patamar ali dos chamados juros neutros, que são juros que nem fedem nem cheiram para a economia, que nem estimulam nem desestimulam a economia. Isso já estava no comunicado anterior, só que não vinha acompanhada da frase dizendo que não há compromisso com essa posição. O Banco Central acrescentou isso no seu comunicado e, portanto, se desamarrou da obrigação de cumprir com isso para não frustrar as expectativas do mercado. Portanto, e de acordo com os riscos apontados pelo Banco Central, caso o risco fiscal, esse que incomodou hoje, traga pressões inflacionárias, não permitindo, apesar da alta de juros, que o dólar aqui no Brasil caia, com mais dólares caia o seu preço em reais, com dólares sendo segurados ou atraídos para o país. Caso o risco fiscal siga incomodando, o Banco Central não se compromete em não subir a Selic para entregar a inflação que está no seu plano de metas. Meta definida pelo Conselho Monetário Nacional nesse ano para 3,75%, centro da meta, teto da meta de 5,25% de inflação anual pelo IPCA. IPCA 15 mostra a inflação acima desse teto. Caso continue assim, o Banco Central vai ter que escrever aquela fatídica cartinha explicando por que não foi capaz de fazer aquilo que é a sua determinação legal. Independente ou não, ele tem que... Aliás, autônomo, né? Banco Central independente é aquele que define as suas próprias metas. Autônomo, legalmente ou não, ele tem que cumprir com aquilo que lhe é prometido. Fica essa incerteza, então... Uma certeza que os juros vão subir, fica uma dúvida do ritmo, nem tanto, né? Parece que o Banco Central está determinado a subir logo a Selic, sem pauladas graduais, então 0,75 na última reunião, tá tocando até a sirene, ó, tá ouvindo aí? 0,75 na última reunião, 0,75 dessa vez, conduzindo a Selic para os 3,5%, já está contratada uma alta de pelo menos mais 0,75, Selic indo, então, daqui a 6 semanas a 4,25% ao ano. Depois fica a dúvida, e fica a dúvida também de quando vai parar
essa incerteza, então, de quando vai parar de subir a Selic no Brasil, se antes, durante ou depois da altura dos 6,5% ao ano. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Fico por aqui. Aquele abraço, até a próxima e tchau.